Ok, né, gente? Estamos de volta e agora você acompanha comigo na tela a matéria sobre hipnose. Roda o VT. Gente, eu vou conversar agora com o professor Davi Bitterman, ele que é hipnólogo, e vai nos contar da importância dessa ferramenta que não é nova, porém atual no seu dia a dia. Mas, Mário, por que você está falando atual? Porque você vai ver que muitas coisas... Eu tive uma longa conversa com o professor antes da gente gravar essa matéria. E nós falamos quase que tudo da hipnose, desde o seu início até a aplicabilidade dela nos dias de hoje. E o professor estava me explicando que muitos males do homem vêm daqui, ó, da cuca, né? Doenças psicossomáticas. Às vezes a pessoa já fez um mundo de consulta e não acha aquele mal que lhe aflige. E através dessa ferramenta, a hipnose, o profissional consegue buscar esse mal que aflige o ser humano, colocar ele em cima da mesa e limpar. É isso? Então vamos conversar? Professor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Que interessante isso, não é? A hipnose é muito bacana. E simples. Simples, muito mais simples do que parece. Então vamos começar a desmistificar mitos e verdades. Quando o paciente vem aqui, ele toma algum medicamento para entrar em transe? Não. Não? Existe alguma coisa ligada a espiritismo, espiritualidade ou crendices? Nenhuma ligação com misticismo algum. Existe o risco do paciente ir até uma clínica de hipnose e virar refém do hipnólogo? Nenhum. Não tem. Nenhum. Porque a hipnose é um estado alterado de consciência e depende da permissão. Só vai acontecer aquilo que você permite. Lógico, a gente sabe, e tem bons profissionais e maus profissionais. Claro. Tem formas de induzir, como é que eu posso dizer, a coisas ruins realmente, né? Mas eu sempre digo assim, o perigo nunca está na ferramenta, e sim no utilizador. O martelo tanto serve para construir quanto serve para matar. Então, é o que você faz com a ferramenta, quem está fazendo. Quem pode se fazer desses benefícios, quem pode utilizar melhor esses benefícios? Homens, mulheres, crianças? Qualquer pessoa que consiga atender comandos e se concentrar, e não é questão de, mas eu sou ruim de concentração, se concentrar no que as pessoas estão falando. Se a gente consegue estabelecer uma conversa, se você tem a habilidade de tirar uma noite de sono, você já tem assim, o básico para conseguir fazer uma sessão de hipnoterapia. A hipnose no consultório, ela utiliza-se principalmente do relaxamento. Então, através do relaxamento, eu baixo a frequência, inicio um processo de indução e com essa indução eu faço você se concentrar melhor no que eu estou falando. Basicamente é isso, simples. Você busca um aquietamento interior do paciente. Exatamente. Eu estabeleço uma conexão muito maior entre o paciente, o cliente, né, e o terapeuta. Com essa conexão melhor, né, as minhas sugestões têm uma eficácia maior. Aí o pessoal de casa pergunta, mas professor Davi Bitterman, eu sou uma pessoa inquieta, eu não consigo relaxar, eu tenho dificuldade de concentração, nem a yoga lá eu consigo fazer direito, será que eu vou conseguir atingir esse estado necessário para atingir o meu objetivo? Então, profundidade do transe não tem nada a ver com sucesso terapia. Okay. Você pode atingir um transe bem superficial, como fechar os olhos e se concentrar numa música, ou se concentrar no que eu estou dizendo, ou até mesmo um estado mais profundo, onde dá uma impressão de estar dormindo, mas não é sono. Esse é um dos mitos. Hipnose não é sono e não tem nada a ver com sono. Apesar do nome, né? Hipnose, que vem lá do hipnos, do deus grego e tal, do sono, não tem nada a ver. Hipnose é um estado alterado de consciência. Não deixa ninguém inconsciente. A pessoa pode estar lá assim, de olho fechado, mas está acordada. Mas está acordada, ela sabe o que está acontecendo. Daí você fala, mas sabe o que está acontecendo, mas... E aquelas coisas que a gente vê na TV, existe? Existe. Bom você falar nisso. Gente, nós estamos falando da hipnose clínica. O que é a hipnose clínica? Uma ferramenta que tem como objetivo a cura interior, a cura do indivíduo.
Professor, qual é a diferença da hipnose clínica do que nós vemos a hipnose show? Onde tem lá uma plateia, o cara faz isso, alguns caem, outros não. O cara dá uma cebola, como a cebola, isso aqui é uma maçã. Nada a ver? Então, o fenômeno hipnótico, ele pode produzir alucinações, ele pode produzir aquelas reações, né, que a gente vê nos shows e tal. Bom, nós do Instituto, né, do IBHT, do Instituto Brasileiro de Hipnose e Terapias, a gente é contra a hipnose de entretenimento puro. A hipnose pode ser uma ferramenta interessante numa palestra motivacional, claro que pode. Mas aí é feito por um profissional habilitado, com um propósito específico. Mas a melhor, né, utilização da hipnose é dentro do consultório, para eu poder ajudar você que tem medo, que tem fobia, que tem ansiedade, que sofre de síndrome do pânico, que tem medo de dirigir, de voar. Enfim, tudo isso a hipnose pode ser utilizada. E de uma forma muito interessante, porque ela é muito eficaz, porque ela vai direto no ponto. Então, claro, com um profissional habilitado, né, treinado, que sabe o que faz, que utiliza a hipnose com ética, com respeito, né, que é o mínimo, quando você procura um profissional, é isso que você espera. Então, dentro disso, você vai ter resultado rápido. Para ter uma ideia, assim, a maioria dessas terapias breves que utilizam a hipnose são realizadas em torno de 6 a 10 sessões. O que é muito rápido em questão de terapia. Tem gente, você citou algo bastante clássico, tem pessoas que estão lá há 5, 10 anos tentando tirar a habilitação no Detran. Faz autoescola, paga uma fortuna, chega na hora da aula prática, dá aquele... Sabe dirigir, mas tem medo, né? E trava na hora. O que acontece, assim, claro, respeitando que cada indivíduo é um ser único, né? Não podemos generalizar, mas pela tua experiência, professor, o que acontece com essa pessoa? Treinou, fez autoescola, está preparada, já sabe dirigir, chega na hora de botar em prática, não aprova, acaba dando aquele bloqueio. O que acontece? Geralmente isso está fundamentado nas crenças limitantes. Não posso, não consigo, não mereço. Nossa. Quando você consegue atingir esse, vamos dizer assim, esse sistema de auto-boicote dela, e você consegue ressignificar isso e dar novos elementos para essa pessoa, aí seja, muitas vezes até tem um trauma relacionado que você pode ressignificar, e outras vezes é porque a pessoa não se sente capaz. Aí ela sabe dirigir, mas ela fica presa naquele merecimento. Está se sabotando. Eu não mereço, entendeu, ser um ser completo. Professor, assim. Eu vou fazer um exemplo bastante simples para o pessoal de casa entender. Computador, você programa, ele aceita. Fica ali gravado na memória do computador os comandos. O nosso cérebro é mais ou menos isso. Por algum motivo lá dentro ficou armazenado algumas informações, como você citou, eu não posso, eu não consigo, eu sou o menor de todos, eu sou incapaz, é isso. Em determinado momento, alguma coisa acontece que isso aí vem à tona. Você consegue, através da hipnose, deletar essas informações perniciosas aos cérebros, reprogramar com coisas positivas? É possível? É possível. Mas é interessante que você comentou isso, Marco, porque assim, a hipnose ela não faz esquecer absolutamente nada. Esse é um dos mitos. Né? O que a hipnose faz? A hipnose proporciona para que você ressignifique algo e até coloque uma nova programação. Então, já existia uma programação, mas, puxa, eu vou com um sistema melhor e coloco aqui. Qual sistema que você vai preferir? Aquele antigo ou um sistema novo mais rápido? Por mais que ele esteja instalado na mesma máquina, você vai sempre acessar através do sistema mais rápido. Ou seja, o terapeuta não vai bulinar o cérebro do seu paciente de tal maneira a fazer ele esquecer, limpar quem ele é, o que ele é, para onde ele vai, que as memórias são necessárias para o nosso bom andamento. É isso? Para a evolução. Para a evolução, né? Você cresce com as dificuldades. Na verdade, você vai trabalhar esses pontos negativos, transformando ele em molas propulsoras. Tem pessoas que vêm e procuram assim, tem uma grande procura, quando tem um término de relacionamento, a pessoa vem e fala assim, pô, Davi, eu quero esquecer tal pessoa. Né? Isso é muito comum. E aí, assim, a hipnose ela não faz esquecer. Né? A hipnose vai fazer o quê? Vai fazer você evoluir
com esse, assim, realmente ter um aprendizado para fortalecer a tua base e a partir dali você não repita os mesmos erros. Perfeito. Estabelecer novos padrões. Você imagina, a pessoa termina um relacionamento lá, vem aqui hipnose e faz... Pã, cara, quem? Quem era a pessoa? Não me lembro. Seria ruim isso, né? Porque ela ia cometer o mesmo erro. Ia cometer o mesmo erro. Então, ela está fadada a cometer o mesmo erro. A evolução é uma sequência de aprendizado. E a gente aprende com experiências ruins e aprende com experiências boas também. Perfeito. Mas se você tirar só as ruins, você está fadado a cometer as experiências de volta. Perfeito. Né? Vamos desmistificar. Nós estamos aqui no Instituto de Hipnose, aqui no consultório do professor Davi Bitterman. Um consultório comum, uma luz agradável, que até nós nem ligamos a nossa luz aqui, né, para manter algo calmo. Mantivemos esse ambiente mais calmo, essa luz normal aqui, para mostrar para você de casa que não tem nenhum segredo. Nada. É um ambiente propício, né? Terapêutico, onde a pessoa vem aqui, vai passar por uma anamnese, é isso? Exatamente. Exatamente. E você vai perguntar algumas coisas básicas, nome, vai estabelecer o objetivo. Para criar um vínculo mínimo, Exatamente. Né? Aí inicia-se uma sessão terapêutica. Exatamente. Que demanda mais ou menos quantos minutos, professor? Em torno de 1 hora. 1 hora. Mas assim, mais do que isso, começa a ficar até cansativo para a pessoa. Pensa só, você durante 40 minutos, que é o ideal, ouvindo sugestões, muitas vezes de olhos fechados, entrando em estado alterado, baixando frequência, levantando frequência. Isso também é estressante. Se você ficar por muito tempo dentro disso, começa a não ter produtividade. É por isso que a gente tem aulas de 50 minutos com intervalo de 10 nas escolas. Claro. Para poder a pessoa refrescar, vamos dizer assim, né? Tomar uma aguinha, não sei o que, e ela volta para se concentrar melhor. Produtividade. Mais do que isso, começa a perder produtividade. Se você ficar 2 horas, eu pedir para você, fecha os olhos e fica me ouvindo 2 horas. Ou você dorme, né? E aí dorme realmente sono fisiológico, ou chega uma hora que você fala, cara, não aguento mais. Então tem que ser na medida certa, é isso, professor? Na medida certa. 1 hora, Crianças acompanhadas dos seus pais podem se utilizar dessa ferramenta? Podem. Desde que a criança consiga prestar atenção numa conversa, vínculo, né? Aí assim, com criança geralmente é um trabalho que é um pouco mais extenso, porque Perfeito. A primeira coisa é estabelecer um vínculo positivo. Nós, seres humanos, somos muito pragmáticos em algumas coisas e muitas vezes queremos um objetivo prático, objetivo e em curto tempo. Exatamente. Mas a vida às vezes não é assim. Mas de certa maneira nós queremos um início, meio e fim. A hipnose me propicia para o cliente, para o paciente, esse início, meio e fim de uma terapia, ou a pessoa de casa pergunta, mas eu vou ter que andar a vida inteira com o professor Bitterman ao meu lado, né? Vou ter que ficar refém a vida inteira de sessões, ou ele tem um início, meio e fim? Eu vou fazer assim, exatamente a consideração que eu faço quando a pessoa me procura. Eu digo assim, eu quero ser seu amigo a vida inteira, mas aqui dentro por pouco tempo. Geralmente as sessões de hipnose giram em torno de 6 a 10 sessões. Perfeito. E se você quiser fazer mais, tudo bem, mas eu não vou estabelecer vínculo contigo de continuidade depois disso. Aquele se assunto você voltar está terminado. Exatamente. Aquela pauta terminou. Exatamente. Nós citamos aí o caso do tirar a carteira do Detran, mas poderíamos falar outro, por exemplo, a pessoa se prepara por um curso pré-vestibular, o Enem, enfim, se prepara, chega lá, toma bomba, né? A pessoa, mas será que eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade de aprendizado? Por que eu não consigo? Então você vai iniciar, início, meio e fim. Exatamente. Até a pessoa se achar apta ir lá autoconfiança. E atingir o objetivo dela. Autoconfiança. Tem que trabalhar bastante autoconfiança, porque o estudo não tem nada a ver com o consultório. Ele vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que revisar. Isso é método de estudo. No consultório é autoconfiança. Você citou um outro exemplo também da sofrência por um amor perdido. É um termo bastante usual nos dias de hoje, né? Aquela pessoa que sofre por amor, perdeu pela dissolução de um namoro, de um casamento, também é um início, meio e fim. Até o momento que o terapeuta libera o paciente e diz, olha, pronto, desse mal você já está curado. É porque a intenção da terapia, né, o que todo terapeuta deveria de fazer, preparar você para não precisar de mim. Perfeito. É isso. Então, assim, eu te dou a ferramenta, te ensino a usar e falo, cara, vai usar lá fora. Perfeito. Não é aqui dentro. Bom, nós vamos finalizar esse bate-papo aqui com o professor.
Davi Bitterman, hipnólogo clínico, para falar de um curso que vai acontecer aqui no Instituto Brasileiro, professor? Instituto Brasileiro de Hipnose e Terapias. Ok. É um curso que vai acontecer... Quais dias, professor? 21, 22, 28 e 29 de julho. São Julho, 2 finais de semana. Julho. 21, 22, 28 e 29 de julho. Para quem é esse curso de hipnose? Então, profissionais da saúde vão ter uma ferramenta a mais para utilizar. Psicólogos, fisioterapeutas, médicos, dentistas, pedagogos, né, da educação, advogados, porque a hipnose é comunicação. Se eu aprendo a me comunicar melhor, então eu vou ter um sucesso muito maior a passar a minha sugestão. Né? Agora, e quem não é formado pode fazer o curso, é um curso livre. Então, assim, sendo maior de 18 anos e tendo ensino médio, você já pode cursar. Você pode cursar e começar uma nova carreira, inclusive, de hipnoterapeuta. Você começa a estudar, claro, é um preparo, mas tem que ter um início. É um início. E esse curso pode ser o início, inclusive, de uma nova carreira. Ele acompanha esse material aqui, professor? Ele vai acompanhar todo o material didático, apostila, tem alguns materiais que a gente usa para fazer técnicas, né? Por exemplo, tem o pêndulozinho, né? Que é muito emblemático. Isso o pêndulo mesmo, né, gente? Que é um instrumento de trabalho emblemático. Usual nos dias de hoje? Usual porque é uma ferramenta de distração, né? Na verdade, eu retenho a tua atenção. Perfeito. Olha aqui o pêndulozinho aqui. E aí vai utilizar também, tem outras ferramentas que a gente usa, tem um tapetinho que a gente faz uma técnica que é uma dinâmica, enfim. Então coloque aí na sua agenda. Dias, professor? 21, 22, 28 e 29 de julho. 2 finais de semana o curso, tá? Para quem está em casa nos assistindo, tem interesse em conhecer da hipnose, do curso, como é que deve fazer? Entre em contato com o nosso departamento comercial, pode até passar uma mensagem direto no WhatsApp, tá? No 41 98859 2024. 98859 2024, fala com a Fernanda direto, ela passa todos os detalhes de local, de valor, de condições de pagamento, enfim, tudo que você precisar sobre o curso, ela vai ter o site, deve ter o site. E tem o site, qual que é? www.ibht.com.br. IBHT, que hoje as pessoas têm mais hábito de entrar no Facebook, nas redes sociais, do que ligar, né? Facebook, entra lá no Facebook, procura por IBHT. IBHT. Gravou? IBHT. Procure informações sobre hipnose clínica, professor Davi Bitterman, e sobre o curso que acontece agora em julho. O curso é ministrado pelo Davi Bitterman e o Ronaldo Franco, que é o meu sócio, e a gente divide, vamos dizer assim, faz o curso juntos, né? Então os dois têm uma abordagem diferente, a gente vai mesclando isso. O Franco ele está se formando em psicologia agora, já é teólogo, tem uma bagagem de vida muito interessante, é muito legal isso. Pessoa de casa tem alguma dúvida sobre hipnose, ela pode mandar uma pergunta para você, professor? Pode, tem algum e-mail de contato? Por favor, pode mandar no cursos@ibht.com.br. Às vezes a pessoa tem uma dúvida, será que pode usar hipnose nesses casos? Então, entre em contato com o professor Davi Bitterman. No cursos@ibht.com.br. E seja feliz, né? Foi para isso que nós viemos para esse mundo, Exatamente. Né? Professor, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Marcos. Sucesso. Minha gente, por hoje é só. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Continue na Transamérica, tem muita programação bacana vindo por aí. E amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.
Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo. Em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3. Liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Transamérica. A decisão de um juiz de suspender a entrada de venezuelanos por terra no Brasil foi anulada pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, ela afirmou que as dificuldades para acolher os refugiados não justificam a aplicação da solução mais fácil de fechar as portas. A entrada de venezuelanos no Brasil por terra na fronteira norte, no estado de Roraima, havia sido suspensa na segunda-feira, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal, a AFP. Um juiz federal havia determinado no domingo que a entrada fosse suspensa até que um número maior de imigrantes fosse transferido ao interior do país. A entrada terrestre na fronteira norte é o principal ponto de chegada ao Brasil para milhares de venezuelanos que deixaram seu país mergulhado em uma grave crise política e econômica. Boa Vista, capital de Roraima, foi a cidade que recebeu o maior número de pessoas. Cálculos oficiais estimam em 25 mil o número de venezuelanos que estão na cidade de cerca de 330 mil habitantes. A Agência de Refugiados da ONU elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de reverter a decisão de fechar a fronteira entre Brasil e Venezuela. A fronteira é o ponto de passagem principal para dezenas de milhares de imigrantes venezuelanos, um fluxo que aumentou dramaticamente nos últimos 2 anos. Houve algumas tensões entre a população local e os venezuelanos. Entendemos que houve um grande fluxo em Roraima e é por isso que estamos ajudando as autoridades a lidar com a situação. A pedido do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi reaberta a fronteira de Roraima com a Venezuela. A decisão foi endereçada ao juiz federal Hélder Girão Barreto, responsável pela liminar, que determinou o fechamento da fronteira sob a justificativa de impedir a entrada de imigrantes. Segundo a Agência Brasil, a determinação começou a ser cumprida por volta das 10 horas desta terça-feira. Carla tem diabetes e deveria comer menos macarrão e arroz para melhorar de uma úlcera no pé. Mas esse é o único alimento que ela recebe devido à precariedade da comida do Hospital Universitário de Caracas. Diabético ou não, às vezes te dão macarrão e normalmente não recebemos nada além do macarrão. A Pesquisa Nacional de Hospitais, divulgada em março pela oposição no parlamento e pela ONG Médicos pela Saúde, estabeleceu que 96% dos centros hospitalares venezuelanos não oferecem alimentação adequada ou não fornecem comida aos pacientes. A investigação examinou 104 hospitais públicos e 33 clínicas privadas. Aqui nenhum paciente tem a dieta que precisa, a comida é a mesma para todo mundo. Na maternidade Concepción Palacios, no oeste de Caracas, deixaram de dar leite infantil por falta de verbas. Os pais devem levar o produto, que só está disponível no mercado clandestino e custa $15 por lata, o equivalente a 9 salários mínimos. O setor da saúde protesta há 1 mês e meio por melhores salários e condições de trabalho. O presidente Nicolás Maduro garante que a crise se agravou devido às sanções americanas, que, segundo ele, mantêm bloqueados centenas de milhões de dólares que seriam utilizados para comprar remédios e provisões médicas. Segundo associações, a escassez no setor chega a 80%. O presidente venezuelano Nicolás Maduro apresentou o que considera evidências de um suposto atentado contra ele e acusou como autores intelectuais os deputados da oposição Juan Requesens e o ex-chefe do parlamento Julio Borges, que está exilado. Os nomes de ambos foram mencionados por um militar da reserva, Juan Carlos Monastérios, um dos detidos como executores, em um vídeo divulgado por Maduro.
O partido político de Requesens, Primeiro Justiça, denunciou no Twitter que o deputado e sua irmã foram detidos por membros do serviço de inteligência. A irmã do legislador foi libertada mais tarde, segundo a família. De acordo com a versão oficial, um drone explodiu no sábado em frente à plataforma onde Maduro liderava um ato militar. O governo culpa o colombiano Juan Manuel Santos, que na terça-feira entregou o poder a Iván Duque, de estar por trás do ataque. Nunca na história tinha visto nada nessa magnitude de um país vizinho conspirar para causar divisões, mortes, ataques terroristas. Os terroristas são treinados e financiados pela Colômbia e são amparados por Bogotá. O governo argumenta que os autores foram treinados na Colômbia e que os principais financiadores moram na Flórida, nos Estados Unidos. Maduro pediu a extradição de pessoas que ele considera líderes do ataque. O ex-chefe do parlamento de oposição da Venezuela, Julio Borges, descreveu como farsa o ataque com drones carregados de explosivos denunciado pelo presidente Nicolás Maduro. Exilado, Borges escreveu no Twitter que trata-se de uma montagem para perseguir e condenar os opositores. O presidente o acusou de envolvimento no ataque e disse que estava coberto pelo governo colombiano em fim de mandato. Maduro também apontou outro deputado da oposição, Juan Requesens, que descreveu como um adversário louco e psicopata. O partido político do legislador, Primeiro Justiça, denunciou no Twitter que ele foi sequestrado por 14 agentes da inteligência. O oficial militar aposentado Juan Carlos Monasterios, um dos detidos como executores do suposto ataque, garante que opositores seguiram da Venezuela para a Colômbia para treinar os responsáveis pelo ataque em Chinacota. Por isso, o presidente venezuelano pediu a extradição da Colômbia e dos Estados Unidos daqueles que ele identifica como líderes do ataque. Confio em que o presidente Donald Trump Confio que o presidente Donald Trump não permitirá